Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Graças a Deus nós estamos aqui, novamente. Sempre em nome de Jesus. Ele nos abençoe e nos fortaleça. Vamos lembrar que todos somos importantes na reunião. Podemos ajudar aqueles que não têm condição de chegar até aqui. E também os espíritos que se comunicam através dos médios. Vamos fazer o nosso pedido mental, focar naquilo que mais nos incomoda e ao mesmo tempo auxiliar. Porque nós somos instrumentos de Deus, todos nós. Então que Deus nos abençoe e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado. Então, dando sequência ao Livro dos Espíritos, assunto de hoje, das paixões. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Comentário de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se em lugar de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que, em suas mãos, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. Esse excesso se torna um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha que livro fantástico. Nós vimos ali que ele está dizendo que é como um cavalo, né? Que enquanto o cavaleiro domina, tudo bem. Senão, quando ele passa a ser dominado, então isso acontece. E a gente vê paixão. A paixão é coisa da terra. Nós vamos ver isso numa das questões do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta se em outros mundos existe a mesma paixão que tem na terra. Ele diz que não, a paixão é coisa do homem englobando a humanidade em geral. Então a gente vê que tem pessoas que ele é apaixonado por um time de futebol, ele briga, ele mata. A gente vê muito, principalmente hoje, o feminicídio, onde a gente vê que a pessoa se apaixona muito, ele deixa ser dominado por aquele sentimento, é um sentimento negativo. Por quê? Porque nós estamos ainda em evolução, nós somos espíritos inferiores, então a gente deixa essas paixões predominar sobre a natureza espiritual que todos nós temos. Aí entra as religiões para poder nos auxiliar. E principalmente a doutrina espírita que traz esses esclarecimentos para nós. Nós precisamos entender o limite das nossas paixões. Até que ponto nós estamos extrapolando esse sentimento, que é um sentimento útil, como disse aí. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que vai falar inclusive do selvagem. Eu pude assistir isso quando eu tive algumas visitas em aldeias de índio. A gente viu que o sentimento é um sentimento diferente do nosso, que nós estamos mais envolvidos numa sociedade. Hoje já está bem mesclado isso daí, porque o que Jesus fala? Haverá um só pastor, um só rebanho. Então nós vamos nos nivelando em entendimento e vai mudando as coisas, mas nós estamos vendo muita coisa hoje ainda dominado pela paixão. Nós vamos inclusive ver isso quando for chamar uma questão do Livro dos Espíritos, que está um pouquinho mais para frente nesse assunto mesmo.
Então vamos analisar, nós que estamos estudando a doutrina espírita, que estamos participando de reuniões onde a gente tem um esclarecimento, até que ponto nós estamos deixando isso nos envolver e que pode ser a nossa perdição, realmente. E o Kardec comentou muito bem aqui, completando o assunto para nós. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Então, olha só, ele pede para buscar a questão 459. O que está dizendo na questão 459? O Kardec faz uma pergunta muito interessante lá. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta é taxativa, muito mais do que supõe. Eles vos dirigem. Então, quando nós nos apaixonamos por determinada coisa que não vai ter um resultado legal, nós temos parceiro. E é o que está dizendo aqui, ó. E olha, uma vez nós comentamos aqui numa das nossas reuniões que o Livro dos Espíritos dizia que a gente faz pouco esforço. E eu fui, inclusive, questionado nisso aí. Está aqui, ó. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Nós vamos ver isso muito na mediunidade. Muitas vezes nós estamos sendo perturbados e aí sem nenhuma situação que a gente está negando aqui o tratamento da medicina, psiquiátrico. Mas às vezes o médium ele prefere tomar um medicamento barbitúrico, antidepressivo, ansiolítico, do que procurar a espiritualidade. O tratamento espiritual ele vai aonde? Ele vai aonde está começando o problema, que é no espírito. Aí, o doutor Andir sempre comenta isso. O tratamento da medicina é um paliativo nos problemas mediúnicos. Nós não vamos aqui generalizar. Existe no Livro dos Espíritos, inclusive na introdução, está dizendo o seguinte lá, que muitas pessoas precisam de médico e aí ele vai procurar a doutrina espírita e por falta de informação daqueles que estão para atender nos centros espírita, fala para ele, inclusive, às vezes até indicando cancelar o medicamento. Isso não pode ser feito nunca. O medicamento está na Terra para nos ajudar. Mas o que vai resolver o nosso problema é o Evangelho de Jesus. É o equilíbrio espiritual. Aonde os espíritos vão atuar? No sistema nervoso, através das transmissões neurológicas. Então, ali é que nós vamos ter as interferências. Por quê? Porque nós estamos regidos por um sistema nervoso central e periférico. Tanto é que o maior problema que está acontecendo, principalmente hoje, é o problema da insatisfação interior. Nós nunca tivemos tantas facilidades na vida como nós estamos tendo hoje, mas nunca tivemos tantos problemas também íntimos como nós estamos tendo hoje. A gente vê que a pessoa tem cultura, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem a satisfação interior, porque falta alguma coisa. O que falta? Jesus na nossa vida. É isso que falta. E a doutrina espírita traz isso para nós. Podemos viver com tudo, com todas as comodidades, mas com Jesus. Aí a coisa muda de figura. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. A gente vê muito isso daqui. Muitas vezes a pessoa ele tem um transtorno de comportamento e aí a família fala, olha, não vamos mexer com ele é doente. E ele se compraz naquilo, ele não quer se recuperar, porque para ele está sendo cômodo, todos bajulam ele. Teria que ser o contrário, teria que mostrar a realidade e procurar a espiritualidade. Então nós estamos vendo aqui, ó, para nós, né? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios.
Aí nós vamos ver Jesus. Olha que coisa. A turma venerava. Aí Jesus, por que me honram com os lábios se seu coração está longe? Então não adianta. É mesmo aquela pessoa que fala, eu te amo, e fica afirmando, eu te amo. Mas os atos, o procedimento dele está longe daquilo que ele está falando. Quem ama realmente, ele não precisa ficar afirmando toda hora. Ele mostra através do quê? Através do exemplo. Através de um abraço, de um aperto de mão, da gentileza. Porque não adianta nada. Palavras, o vento leva. Isso está na Bíblia também. Qual é o meio mais eficaz de combater-se a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo. Olha só. Aí nós temos uns livros muito interessantes. Nós vamos pegar um livro que muitos espíritas nem leram, mas que é importantíssimo. O Sublime Peregrino, do espírito Ramatiz. O título é Jesus e Maria de Magdala. Porque nós pegamos a Bíblia, nós pegamos aquilo que a Bíblia traz de informação para nós, mas nós não entendemos bastidores que estão por trás de todos esses ensinamentos. E ainda vamos pegar a informação dos espíritos superiores trazendo para nós aquilo que aconteceu e que não está ali naquelas escritas. Então nós vamos ver, Maria de Magdala, ela se aproximou de Jesus apaixonadamente. É o assunto de hoje. E Jesus percebeu isso daí. Só que quando ela chegou perto de Jesus, a autoridade de Jesus dominou ela. Por quê? Quando a pessoa ama, ele ama sem querer possuir. Ele não precisa possuir para amar. E Jesus amava. E eu vi isso com Chico Xavier também. O amor sem interesse. Aquele amor puro. Então, quando ela chegou perto de Jesus, ela chegou com esse sentimento, está nesse livro, e é a realidade. Esse livro vai trazer muita informação para nós. Ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, como foi realmente. Então, olha só para vocês verem o que aconteceu com ela. A grandeza espiritual de Jesus dominou ela. Ela passou a amar Jesus diferentemente. E aí muitos escritores, aqueles que não são bem informados, falaram que ela teve caso com Jesus, teve isso. São as maledicências que ainda existem na terra. Mas ali foi o amor puro, o amor sincero de Jesus por ela e que dominou. E ela foi uma das pessoas mais importantes no Evangelho. A gente vai ver isso. Olha que coisa impressionante. Vamos ver um caso também com Chico Xavier. Casamento é o título. Está no livro do Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias. O Chico Xavier foi participar de umas festividades e lá tinha um embaixador da Argentina, que ele tinha trazido a filha dele para participar. E ela se apaixonou pelo Chico Xavier. Perdidamente ela se apaixonou pelo Chico Xavier. Ao ponto que ela quis uma entrevista particular com o Chico Xavier. Isso está no livro, documentado. E o Chico Xavier foi atendê-la e disse, minha filha, eu não posso casar. Eu tenho um outro compromisso. Ela falou, não, mas eu quero casar com você. E o pai dela pressionou o Chico Xavier. Inclusive dizendo para o Chico Xavier, eu sei que o senhor é um homem de cor, mas a minha filha até hoje, tudo o que ela pediu eu fiz por ela. E o senhor vai casar com ela. O Chico Xavier passou um aperto danado, porque a moça começou a insistir, a paixão era muito grande, e aí o Chico Xavier começou a pedir para o irmão socorrer ele. Ele falou, não, eu estou fora do corpo, o senhor vê o que o senhor resolve aí. Né? E aí, felizmente, os espíritos ajudaram o Chico Xavier, e ela desencanou do Chico Xavier, mas mesmo depois de voltar para a Argentina, o pai dela ainda trouxe ela mais uma vez conversar com o Chico Xavier. Então, olha para vocês verem, são aquelas paixões avassaladoras, isso acontece muito, e o Chico Xavier, inclusive, disse para ela o seguinte, você não se apaixonou por mim, você se apaixonou pela voz do Emmanuel, porque o Emmanuel falava mais por ele do que ele mesmo. E o Emmanuel, todo mundo sabe, a cultura muito alta, um senador, um homem lindo, lindíssimo, né? E do psiquismo dela, vai saber naquilo que ela estava imaginando, ela olhava o Chico Xavier e às vezes nem via. E a paixão é uma coisa que ela acaba. A paixão pode se transformar num amor puro e sincero, mas ela também pode acabar. Porque depois, no começo é tudo beleza, mas depois começa um ver o defeito do outro. E às vezes a pessoa vê um defeito, principalmente a mulher vê um defeito no marido que ele tinha desde quando casou, mas ela não via no começo. Depois ela começa a ver, você não era assim. Não, ele já era daquele jeito. Mas no começo tudo é festa, e depois começa, né? Um vê o defeito do outro, aí entra a compreensão. Aí entra o amor puro, aquilo que nós estamos comentando aqui. Olha, uma coisa que mexe muito,
são os livros do Chico Xavier, os livros do Humberto de Campos. Olha só, Jesus. Nós vamos ver o retrato de Jesus. Uma carta do senador Públio Lentulus, ele mandou para o César, descrevendo Jesus. Aí vamos ver um fato interessantíssimo que aconteceu com Jesus. Está no livro Contos de Apolo. O título é Pelo Caminho do Amor. Peço até desculpa para você, mas eu me envolvo. Então, em Jerusalém, nos arredores do templo de Jerusalém, existia lá uma mercadora, uma mulher que era mercadora de essências. E ela viu falar de Jesus. E ela foi procurar Jesus. E quando ela chega, ela se apaixona por Jesus. Ela se apaixona perdidamente por Jesus. E ela chega e fala para Jesus, fala: mancebo, eu tenho os melhores perfumes, a melhor cama, os melhores músicos. Eu anseio muito por amar-te. Eu tenho o jardim, eu tenho a paz que eu posso te dar e o descanso das suas viagens longas. E vejo uma chama diferente em teus olhos e anseio por amar-te. E Jesus fica quieto, sereno, e ela fala: vens, atende meu apelo. Aí Jesus fala para ela: hoje não, um dia, quem sabe. E depois de 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos junto ao tanque de Betesda, vem uma senhora procurá-lo para atender uma mulher que estava muito doente. E Jesus vai, sem titubear. E quando Jesus chega num pardieiro isolado, era a mercadora que tinha ali contraído lepra. E ela estava com feridas purulentas. E Jesus chega perto dela. Ela tinha acabado a parte física dela. A única coisa que está dizendo no livro ali, que ainda era muito vivo e translúcido, eram os olhos. E ela reconhece Jesus. Ela fala: o que veio fazer perto de mim, que sou uma mulher podre, que ninguém me quer. Aí Jesus se aproxima dela, abraça, acaricia ela junto ao peito e fala: na casa do meu pai a esperança nunca extingue. Vem comigo. Eu agora vejo uma chama diferente em teus olhos e anseio por amar-te. Olha só, esse é o amor de Jesus. Esse é o amor puro. Pela paixão, ela chegou até Jesus, mas ela não quis se afastar da vida que ela tinha. Ali teria sido o chamamento, como foi o chamamento para Maria de Magdala, que ela passou a ter um sentimento diferente, passou a seguir Jesus e foi uma trabalhadora do Evangelho. E nós vamos ver isso também no outro livro, Novas Mensagens. Nós vamos ver lá a história de Joana de Cusa. Então, quando nós queremos, nós mudamos. E nós descobrimos aquele amor que todos nós temos dentro de cada um de nós. Porque o que Jesus disse para nós: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é o amor. Porque o apóstolo João está dizendo que Deus é amor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos falar do egoísmo na próxima semana. O Eduardo falou uma coisa muito interessante aqui. Falamos sobre paixões. Tem muitas entidades que estão no plano espiritual que têm paixão por nós. São apaixonados. E começa uma perseguição. Aumenta ainda mais as paixões que nós já temos. Começa uma obsessão muito forte. A gente vê isso como, principalmente o Brasil, a gente gosta de futebol. Muita gente fica na frente da TV ali, torcendo pro time, e é aquela paixão desvairada. Às vezes a gente nem come. É uma coisa impressionante isso daí. Tem um amigo meu que ele gela as mãos, a mulher precisa fazer chá para ele, e ele é corintiano, ele só tá perdendo. Eu também sou corintiano, é terrível, só perde. Então, olha para vocês, é a paixão por coisas que vão ficar aqui. Tem gente que é apaixonado por carro. Sempre lembro aqui do Antônio Pinheiro. Todos os livros clássicos que eu tenho da doutrina espírita foi o Antônio que me deu. Era um homem humilde e ele renunciou ao casamento para poder cuidar dos sobrinhos e das sobrinhas. Ele renunciou a um grande amor. Olha, a gente tinha muita intimidade e ele contava a vida dele inteira para mim. Então eu passei a admirar ele muito mais ainda. E principalmente pelo trabalho que ele fazia sem ninguém saber. Um dia encontrei ele, já contei isso aqui. Encontrei ele de bicicleta, beirando a linha ali, onde tinha bastante favela, com uns
umas sacolinhas penduradas na bicicleta, né? No porta-malas da bicicleta. Eu falei, Antônio, mas o que você faz? Ele falou, não, faz muitos anos que eu faço esse trabalho. Então ele fazia. Aí eu lembro do Chico Xavier. Foi falar pro Chico Xavier, porque ele dava uma merreca, ele ganhava pouco. E aquilo não valia nada, o cara falou para ele. Ele falou, mas no incêndio, se cada um levar um pouquinho de água, a gente consegue amenizar o incêndio. Olha, para nós aí. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Muito obrigado, gente.